No chá de bebê da minha cunhada, de repente desmaiei com 7 meses de gravidez. Ela deu de ombros, dizendo, provavelmente drama ou ela só quer atenção. Aproximou-se de mim e começou a me chutar diretamente na barriga, gritando, acorda. Agora entendemos. Todos escondiam sorrisos discretos. Meu sogro comentou, algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com a gravidez sem fazer cena. Meu marido, seguindo o conselho da mãe, se recusou a chamar uma ambulância. Não faça isso, filho. Ela está fingindo, disse minha sogra. Quando acordei, já estava sozinha em um quarto de hospital. Mas foi lá que descobri um segredo que deixou tanto a mim quanto os médicos sem palavras. As serpentinas rosa pastel pendiam em todos os cantos da sala de estar de Madison, sua cor alegre fazendo minha cabeça latejar antes mesmo de tudo dar errado. Eu havia dirigido 40 minutos para chegar até ali, minha barriga de 7 meses pressionada desconfortavelmente contra o volante porque meu marido Derek insistia que não podíamos perder o chá de bebê da irmã dele. Madison estava esperando seu primeiro filho e, segundo minha sogra Diane, aquele era o evento familiar mais importante do ano. Eu deveria ter ficado em casa. Meu corpo me enviava sinais de alerta desde cedo, dores agudas irradiando pela lombar e visão turva nas bordas. Mas Derek me olhou com aqueles olhos suplicantes que sempre me fazem ceder e disse que a família dele ficaria arrasada se eu não fosse. O chá já estava a pleno vapor quando chegamos. Mulheres que eu mal conhecia se amontoavam ao redor da cadeira de Madison, elogiando os pequenos bares e meias. Minha cunhada sentava-se como uma rainha em seu trono, a mão repousando sobre a barriga de 5 meses enquanto sorria para cada presente. Ela olhou para nós quando entramos, e algo frio passou por seu rosto antes de ser substituído por um sorriso forçado. Ah, Emily finalmente decidiu nos agraciar com sua presença, anunciou Madison. Algumas mulheres se voltaram para me olhar, descendo os olhos até minha barriga consideravelmente maior. Senti o peso do julgamento imediatamente. Diane surgiu ao meu lado, seu perfume forte me envolvendo. Você parece cansada, Emily. Tem certeza de que está se cuidando direito? Madison tem brilhado durante toda a gravidez. Forcei um sorriso e balancei a cabeça, mesmo que o cansaço tivesse se tornado meu companheiro constante. Derek já havia se afastado para conversar com o pai, Robert, e o irmão, Tyler, no canto, me deixando sozinha para enfrentar o campo minado das mulheres da família dele. A hora seguinte passou lentamente. Sentei-me em uma cadeira dobrável desconfortável enquanto Madison abria presente após presente, cada um provocando gritos de alegria do grupo. Minha dor nas costas aumentava, irradiando para o abdômen em ondas que me faziam agarrar a borda da cadeira. O suor escorria pela testa, apesar do ar-condicionado. Está tudo bem? Sussurrou Carol, uma das poucas pessoas da família que sempre demonstrou bondade genuína comigo. Só cansada, consegui responder, embora minha voz soasse distante aos meus próprios ouvidos. A sala começou a inclinar-se levemente. As decorações rosa e branca se misturavam na minha visão periférica. Tentei focar em Madison, que agora segurava uma bolsa de fraldas de grife, agradecendo profusamente a mãe. Uma dor súbita no meu abdômen me roubou o fôlego. Levantei-me, pensando que o ar fresco poderia ajudar, mas o movimento só piorou tudo. A sala girava violentamente e minhas pernas se transformaram em água. Ouvi alguém chamar meu nome, mas o som vinha de muito longe, por um túnel que parecia se fechar sobre mim. Então, não houve nada além de escuridão. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Quando a consciência começou a voltar, percebi que estava deitada sobre algo duro e frio. O chão, compreendi vagamente. Vozes ecoavam acima de mim, mas soavam distorcidas, como se eu estivesse debaixo d'água, no meio de uma cena absurda. Sempre tem que ser sobre ela. Uma dor explodiu no meu estômago, tão intensa e precisa que atravessou o nevoeiro na minha mente. Alguém estava me chutando. A percepção veio devagar, descrença misturada à agonia. Outro chute atingiu diretamente minha barriga grávida, e a voz de Madison cortou a confusão. Acorda. Agora entendemos. Tentei me encolher para escapar dos golpes, tentei proteger meu bebê, mas meu corpo não respondia direito. Meus membros pareciam pertencer a outra pessoa. Por olhos mal abertos, vi sapatos engraxados me cercando. Ninguém se movia para ajudar.
Ninguém impedia Madison de chutar uma mulher grávida e inconsciente no chão. Algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com a gravidez sem fazer cena. A voz de Robert ecoou de algum lugar acima de mim. Risadas seguiram suas palavras, contidas, mas presentes. Aquelas pessoas se divertiam com o que estava acontecendo. Ouvi a voz de Derek, fina e incerta: talvez devêssemos. Não faça isso, filho. Ela está fingindo. A voz de Diane soou dura e autoritária, no mesmo tom que usava para dizer à família como as coisas deveriam ser. Emily já fez esse tipo de coisa antes, tentando chamar atenção. Olhe para ela. Mal está comprometida com o ato. Eu nunca tinha feito nada parecido antes. Nunca desmaiei em toda a minha vida. Mas, aparentemente, na versão da realidade de Diane, eu era algum tipo de atriz manipuladora que encenava emergências médicas por diversão. Outro chute atingiu minhas costelas. A voz de Madison gotejava desprezo, provavelmente drama ou ela só quer atenção. Clássica Emily. Não consegue deixar ninguém ter o destaque por 5 minutos. A dor me impedia de perder totalmente a consciência novamente, criando um meio-termo infernal em que eu sentia tudo, mas não conseguia mover meu corpo. Queria gritar para dizer que havia algo realmente errado, que eu não estava fingindo. As palavras não vinham. Deveríamos pelo menos dar água para ela? Dererick perguntou, e meu coração se partiu um pouco ao ver com que facilidade ele questionava a realidade, como a versão da família dele sobre os acontecimentos rapidamente se sobrepunha ao que seus próprios olhos deveriam estar vendo. Ela está bem, insistiu Diane. É exatamente isso que ela quer. Todo mundo a bajulando. Se você chamar uma ambulância, só estará entrando no jogo dela. Além disso, você sabe o quanto seria constrangedor para Madison ter seu chá de bebê arruinado pelos serviços de emergência aparecendo por causa de uma fingida. O chá de bebê de Madison. Era isso que importava ali. Não que uma mulher de 7 meses estivesse inconsciente no chão. Não que algo pudesse estar perigosamente errado. Apenas que o dia especial de Madison permanecesse intacto, sem ser manchado por inconvenientes médicos. A escuridão me puxava de novo, arrastando-me de volta à inconsciência. Ouvi passos se afastando, conversas recomeçando, o som de papéis de presentes sendo recolhidos. Eles estavam voltando para a festa. Continuavam o chá de bebê enquanto eu jazia no chão. A última coisa que ouvi antes de tudo ficar negro de novo foi Tyler dizendo: alguém ao menos deveria levá-la para o sofá, assim ninguém precisa pisar nela. Quando a consciência voltou pela segunda vez, tudo tinha mudado. Luzes fluorescentes queimavam meus olhos. Máquinas bipavam ritmicamente ao meu redor. O cheiro de antisséptico substituía o perfume doce da sala de Madison. Eu estava em um quarto de hospital, completamente sozinha. O pânico me dominou imediatamente. Minhas mãos foram para a barriga, procurando qualquer movimento, qualquer sinal de que meu bebê estava bem. O barrigão ainda estava ali, mas tudo parecia errado. Por que eu estava sozinha? Onde estava Derek? Como tinha chegado ali? Uma enfermeira entrou antes que eu mergulhasse no terror. Seu crachá dizia Sandra, e seu rosto era profissionalmente neutro, de um jeito que me assustou mais do que qualquer simpatia teria feito. Você está acordada, disse ela, checando as máquinas ao redor da cama. Como meu bebê está? Consegui arranhar com a voz, a garganta seca como lixa. Seu bebê está estável no momento, disse Sandra com cuidado. E aquelas palavras específicas, estável no momento, me gelaram. O médico virá em breve para conversar sobre tudo com você. E meu marido? A máscara profissional de Sandra deslizou ligeiramente, mostrando algo que parecia nojo antes de ser controlado. Não tenho certeza. Você foi trazida de ambulância sozinha. Os paramédicos disseram que receberam uma ligação anônima sobre uma mulher grávida inconsciente. Anônima. Ninguém naquela sala cheia de familiares quis se responsabilizar por me ajudar. Provavelmente só chamaram a ambulância quando perceberam que eu não estava acordando sozinha, e que nem toda a negação deles poderia explicar uma grávida inconsciente no chão por tempo demais. Mas fizeram isso anonimamente, para se proteger de qualquer acusação de negligência ou pior. 10 minutos depois, entrou a médica, uma mulher na casa dos 50, com olhos gentis e postura firme.
Doutora Patrícia Williams, dizia seu jaleco. Ela puxou uma cadeira ao meu lado em vez de ficar em pé, e de algum modo eu soube que não eram boas notícias. Emily, fico feliz que você tenha acordado. Você nos deu um baita susto. Ela pausou, estudando meu rosto. Você se lembra do que aconteceu? Contei tudo o que consegui me lembrar, a dor, a tontura, o desmaio, os chutes na barriga. Sua expressão escureceu a cada detalhe. Alguém te examinou desde que você acordou? Perguntou. Só a enfermeira, que checou meus sinais vitais. A doutora Williams assentiu lentamente. Emily, quando você chegou, realizamos uma bateria completa de exames. Seu bebê parece não ter sido prejudicado pelo trauma físico, o que, francamente, é milagroso. Mas descobrimos outra coisa. Algo que explica por que você desmaiou. Ela pausou de novo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você tem coriocarcinoma, um tipo de câncer muito agressivo que se desenvolve a partir de células relacionadas à gravidez. É extremamente raro detectá-lo durante a gestação, como no seu caso. A palavra câncer ecoou na sala estéril. Eu não conseguia processar aquilo. Câncer. Eu estava grávida. Não se podia ter câncer enquanto se está grávida. As coisas não funcionavam assim. O tumor está no seu útero e estava sangrando internamente, continuou a doutora Williams. Foi isso que te fez desmaiar. Você estava hemorrágica, Emily. Se não tivesse chegado aqui quando chegou, poderia ter morrido desangrada. Olhei para ela, tentando entender aquelas palavras. Mas o bebê está separado do tumor agora. Seu bebê está bem. Mas, Emily, isso é sério. Precisamos tratar isso de forma agressiva, e isso complica bastante devido à sua gravidez. Tratar como? Normalmente, recomendaríamos cirurgia imediata e quimioterapia. Mas você está com 28 semanas de gestação, então precisamos pesar os riscos cuidadosamente. A opção mais segura seria uma cesariana de emergência para retirar o bebê o quanto antes, seguida de tratamento imediato. Seu bebê seria prematuro, mas teria boas chances de sobrevivência nesse estágio. Minha mente girava. Parto prematuro. Tratamento de câncer. Os chutes na minha barriga assumiram de repente uma dimensão ainda mais horrível. Madison tinha chutado uma mulher que estava sangrando internamente por causa de um tumor cancerígeno. Eu poderia ter morrido ali mesmo, no chão da sala dela, enquanto ela reclamava que eu roubava a atenção. Há mais uma coisa, disse a doutora Williams em voz baixa. Encontramos hematomas significativos em seu abdômen e costelas, consistentes com o que você descreveu. Emily, alguém te agrediu enquanto você estava inconsciente e grávida. Isso é crime. Somos obrigados a registrar a ocorrência. A realidade cristalizou-se ao meu redor com clareza perfeita. A família de Dererick não apenas me negligenciara. Eles não tinham sido apenas insensíveis ou indiferentes. Madison havia cometido agressão. Diane impediu que cuidados médicos fossem chamados. E Dererick ficou parado, permitindo que tudo acontecesse. E em algum lugar daquela casa, provavelmente neste exato momento, todos fingiam que nada tinha acontecido. Eles provavelmente esperavam que eu voltasse para casa, pedisse desculpas por estragar o chá de bebê e nunca mais mencionasse o assunto. Registre tudo, disse, minha voz mais firme do que antes. Registre tudo. Doutora Williams assentiu com satisfação. Já registramos. A polícia vai querer falar com você. Mas primeiro precisamos tomar algumas decisões sobre seu tratamento. Você tem familiares que possamos contatar? Alguém que possa estar aqui com você nesse momento? Pensei nos meus pais, morando a 3 estados de distância, em Oregon. Éramos próximos antes de eu me casar com Derek, mas a família dele havia consumido lentamente todo o nosso tempo e energia. Sempre havia algum evento, alguma emergência, algum motivo para não perder jantar de domingo, festa de aniversário ou churrasco aleatório de terça-feira. Meus pais haviam deixado de ser prioridade e senti uma onda de vergonha por ter permitido isso tão facilmente. Mamãe, disse, pode ligar para minha mãe? O número está no meu celular. Sandra, a enfermeira, pegou meus pertences de uma sacola plástica no canto.
Meu celular tinha 17 chamadas perdidas de Derek e 34 mensagens. Não olhei para nenhuma delas. Dei o número da minha mãe à enfermeira e ouvi enquanto ela fazia a ligação, explicando a situação com distância profissional. A conversa foi rápida. Minha mãe disse que pegaria o primeiro voo disponível e estaria aqui até amanhã de manhã, no máximo. Segundo Sandra, minha mãe perguntou com frieza se o marido dela estava lá e, ao ser informada que não, comentou coisas sobre Derek que fizeram Sandra arquear a sobrancelha. 1 hora depois, 2 policiais chegaram. Contei tudo enquanto eles anotavam e fotografavam meus hematomas. Perguntaram se eu queria prestar queixa. Disse que sim, sem hesitar. Perguntaram se eu sabia quem havia me chutado. Nomeei Madison especificamente e descrevi como Diane havia impedido Derek de chamar ajuda. Precisaremos entrevistar os outros presentes, disse o policial mais velho. Você tem como conseguir uma lista de quem estava lá? Não tinha, mas forneci o contato de Diane e o endereço de Madison. Que eles lidassem com a ira da família desta vez. Eu estava cansada de proteger pessoas que literalmente me deixaram à beira da morte no chão. Depois que a polícia saiu, finalmente olhei as mensagens de Derek. No começo, eles pareciam preocupados. Onde você está? E mamãe disse que uma ambulância veio. Você está bem? Mas rapidamente as mensagens se tornaram acusatórias. Você realmente assustou todo mundo. Madison está chorando. De algum jeito ela acha que é culpa sua. Mamãe disse que você provavelmente está bem, mas ao menos poderia nos dar notícias? E, finalmente, isso é realmente constrangedor. Emily, você poderia, por favor, vir para casa para conversarmos como adultos? Bloqueei o número dele. Depois bloqueei o número de Diane, de Madison e de todos os outros membros da família de Derek que consegui lembrar. A partir de agora, o hospital sentiria o impacto das ligações deles. Naquela noite, a doutora Williams voltou com uma equipe de especialistas. Eles apresentaram minhas opções em termos médicos claros e diretos. Uma cesariana de emergência seguida de tratamento agressivo oferecia a melhor chance de sobrevivência. Esperar pelo parto natural a termo daria tempo para o câncer se espalhar e possivelmente se tornar intratável. O bebê nasceria com 30 semanas, o que envolvia riscos, mas as unidades de terapia intensiva neonatal faziam milagres atualmente. Quero me reunir também com uma assistente social, disse. Preciso dar entrada no divórcio e estabelecer a guarda exclusiva antes do bebê nascer. Os médicos trocaram olhares. A doutora Williams assentiu lentamente. Podemos providenciar isso. Emily, é uma abordagem muito prática, considerando sua situação. Considerando minha situação? Ela se referia ao fato de que meu marido havia ficado parado enquanto a irmã dele me chutava na barriga e sua mãe impedia que os serviços de emergência fossem chamados. Ao fato de que meus sogros haviam valorizado um chá de bebê mais do que minha vida. Ao fato de que eu estava prestes a iniciar o tratamento do câncer enquanto me recuperava do parto, e precisava garantir que as pessoas que me agrediram não teriam acesso legal ao meu bebê vulnerável. Minha mãe chegou na manhã seguinte parecendo ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Ela entrou no meu quarto como uma força da natureza, me abraçou com todo o cuidado que conseguiu e chorou no meu cabelo, pedindo desculpas repetidamente. Eu devia ter dito algo, repetia. Deveria ter te avisado que eles eram um problema. Mas você parecia feliz, e eu não queria ser aquela mãe que causa problemas. Não é sua culpa, mãe. Onde ele está? Ela recuou, olhando ao redor do quarto como se Derek pudesse estar escondido em algum canto. Onde está seu marido? Não sei. Bloqueei o número dele. Ela assentiu com satisfação sombria. Bom. Seu pai também queria vir, mas alguém precisava ficar com os cães e manter a casa funcionando. Ele disse que te ama e que se orgulha de você por estar sendo sensata. A assistente social chegou naquela tarde, uma mulher cansada chamada Janete, que claramente já tinha visto o pior da humanidade. Ela me ajudou a preencher os papéis de guarda emergencial e as ordens de restrição temporária. Em Washington, onde morávamos, provar violência doméstica ou perigo imediato para a criança poderia agilizar a guarda. O boletim de ocorrência, os registros médicos e os depoimentos da equipe do hospital que documentou meus hematomas sustentariam meu caso.
Seu marido será notificado oficialmente amanhã, explicou Janete. A ordem de restrição impede que ele venha ao hospital ou entre em contato com você. Como o bebê nascerá aqui e ficará na UTI neonatal, o hospital também pode restringir o acesso dele. Eles podem fazer isso? Legalmente, sim. Quando há provas documentadas de que familiares representam perigo para a mãe ou para a criança, absolutamente. A agressão enquanto você estava grávida e a negação de cuidados médicos são fatores muito sérios. Emily, quero que saiba que o que aconteceu com você é imperdoável. Você está tomando a decisão certa, protegendo a si mesma e ao bebê. A cirurgia foi marcada para o dia seguinte. Eles fariam a cesariana para entregar meu bebê e, em seguida, começariam imediatamente a avaliar o quão agressivo seria o tratamento do câncer. Passei aquela noite com minha mãe, segurando minha mão, ambas tentando não pensar em todas as coisas que poderiam dar errado. Minha filha nasceu às 6 horas da manhã de uma quinta-feira de setembro. Pesava 1,45 kg, e seu choro foi o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Permitir-me ver Charlotte foi apenas por um instante antes de levá-la rapidamente para a UTI neonatal. Seu corpinho minúsculo conectado a máquinas que ajudariam a respirar e a regular a temperatura. Ela é perfeita, garantiu o médico que a trouxe ao mundo. Pequena, mas tudo está no lugar certo. É uma lutadora. Chamei-a de Charlotte Rose, em homenagem às minhas duas avós. Charlotte Rose Miller. Usei meu sobrenome de solteira deliberadamente, uma linha traçada na areia entre minha vida antiga e o que viesse a seguir. O tratamento do câncer começou imediatamente. O tumor foi removido durante a cesariana, e as biópsias confirmaram que ainda não havia se espalhado. Eu precisaria de quimioterapia, mas o prognóstico era cautelosamente otimista. A doutora Williams usava expressões como detectado a tempo e excelentes taxas de resposta, enquanto minha mãe tomava notas e fazia perguntas nas quais eu não conseguia focar. Permaneci no hospital por 6 dias após a cirurgia, me recuperando tanto da cesariana quanto da remoção do tumor. A incisão era maior do que a de uma cesariana comum, porque também precisaram acessar o tumor. Cada movimento doía, mas insisti em ser levada até a UTI neonatal 2 vezes por dia para ver Charlotte, mesmo quando as enfermeiras sugeriam que eu descansasse mais. Dererick foi notificado com os papéis do divórcio enquanto eu me recuperava. Segundo Janete, a assistente social, ele tentou entrar no hospital, mas foi barrado pela segurança. Aparentemente, ele fez cena, alegando direitos como pai e dizendo que eu não podia impedir que ele visse a criança. A segurança chamou a polícia, que o lembrou da ordem de restrição e o retirou do local. A história se espalhou pelo hospital. Enfermeiras que vinham checar meus sinais vitais mencionavam o caso com cuidado, suas vozes neutras, mas os olhos cheios de simpatia. Eu aparentemente estava me tornando um exemplo. Veja o que acontece quando famílias valorizam aparências mais do que a realidade. Madison e Diane foram indiciadas 3 dias após o nascimento de Charlotte. Agressão de 3º grau para Madison e negligência criminal para Diane. Robert também foi processado por seu papel em impedir o atendimento médico. Tyler escapou das consequências legais, mas aparentemente perdeu o emprego quando o empregador descobriu a situação e decidiu que não queria alguém que assistiu passivamente uma mulher grávida ser agredida representando a empresa. A família de Dererick contratou um advogado caro, que imediatamente começou a tentar me pintar como instável e vingativa. Na versão deles, eu desmaiei naturalmente, Madison teria apenas tentado me acordar, e os chutes seriam gestos suaves que eu teria exagerado. Diane alegava que estava prestes a chamar uma ambulância quando acordei, e minhas acusações seriam uma tentativa de me afastar do marido amoroso. O problema da história deles era a evidência física. Fotos do hospital mostravam hematomas claros em forma de bota no meu abdômen. A polícia entrevistou vários convidados do chá de bebê, e alguns, talvez se sentindo culpados por não terem agido, contradisseram a versão da família. Tia Carol, em particular, deu um depoimento contundente, descrevendo exatamente o que havia presenciado, incluindo o tom zombeteiro de Madison e as risadas dos outros convidados. O caso ganhava força, e o advogado de Dererick começou a sugerir acordos. Madison poderia evitar a prisão se concordasse com cursos de controle da raiva e liberdade condicional. Diane provavelmente enfrentaria serviços comunitários e multas. O advogado de Robert negociava separadamente, tentando minimizar a participação dele.
Eu não me importava tanto com os resultados legais quanto todos pareciam achar que eu deveria. Que os tribunais decidam suas punições. Meu foco estava em Charlotte, que ficava mais forte a cada dia em sua incubadora na UTI neonatal, e na luta do meu próprio corpo contra as células cancerígenas. A quimioterapia foi brutal. Perdi o cabelo em 2 semanas e a náusea tornou-se minha companheira constante. Mas me arrastava até a UTI sempre que podia, sentando ao lado da incubadora de Charlotte e falando com ela através do plástico. Minha mãe praticamente vivia no hospital, dividindo o tempo entre me apoiar e ficar com Charlotte quando eu não podia. As enfermeiras da UTI se tornaram como família durante aquelas semanas. Beta, que sempre trabalhava no turno da noite, reservava uma cadeira confortável para mim perto da estação da Charlotte. Beta era enfermeira da UTI neonatal há 15 anos e já tinha visto de tudo, mas até ela parecia abalada quando contei toda a história de como minha filha nasceu prematura. Eu já vi muitas situações familiares terríveis, disse Beta uma noite, enquanto ajustava a sonda de alimentação de Charlotte. Mas o que aconteceu com você? Isso é um tipo especial de maldade. Essas pessoas sabiam que você estava em perigo e simplesmente ignoraram. Durante uma das minhas sessões de quimioterapia, conheci outra mulher chamada Grace, que estava sendo tratada de câncer de mama. Começamos a conversar na sala de espera e, de alguma forma, a conversa virou para como cada uma de nós acabou ali. Quando contei minha história, cuidadosamente omitindo alguns dos detalhes mais horríveis, ela ficou pálida. Sinto muito, sussurrou. Minha nora me deixa louca às vezes, mas eu nunca. Não consigo imaginar. Ela parou, balançando a cabeça. Você é tão forte por ter saído dele. Eu não me sentia forte. Sentia que mal conseguia me manter inteira, que mais uma coisa ruim poderia me despedaçar por completo. Mas sorri e agradeci mesmo assim, porque é isso que se faz quando alguém tenta te encorajar. A realidade financeira da minha situação bateu cerca de 3 semanas após Charlotte entrar na UTI. As contas do hospital se acumulavam mais rápido do que eu conseguia processar. Meu seguro de saúde cobria a maior parte do tratamento do câncer, mas o parto prematuro e a longa estadia na UTI geravam custos que eu não havia previsto. Dererick e eu compartilhávamos uma conta bancária, que fechei imediatamente após dar entrada no divórcio, o que significava que eu vivia das minhas próprias economias modestas, provenientes do trabalho de design gráfico que fazia em casa. Janete, a assistente social, me ajudou a solicitar programas de assistência emergencial. Havia formulários para perdão de contas médicas, pedidos de ajuda estadual, formulários para pagamento de benefícios temporários durante o tratamento. Cada documento exigia comprovação, e cada comprovação era como reviver o trauma novamente, boletins de ocorrência descrevendo a agressão, registros médicos detalhando o sangramento interno, processos judiciais explicando por que eu precisava de proteção emergencial para a guarda. Meu pai assumiu parte do peso financeiro, insistindo em pagar meu aluguel nos primeiros meses. Você se concentra em se recuperar e cuidar da Charlotte, disse firmemente quando tentei protestar. Dinheiro é só dinheiro, querida. A gente dá um jeito. Mas eu odiava me sentir dependente, mesmo dos meus próprios pais. Dererick e eu éramos financeiramente confortáveis. Ele ganhava bem como gerente de operações em uma empresa de logística. Parei de trabalhar em tempo integral quando nos casamos, porque Diane me convenceu de que a esposa de Dererick não deveria precisar trabalhar, que refletiria mal sobre ele se eu tivesse emprego. Olhando para trás, percebo que aquilo era mais uma forma de me controlar, de me tornar financeiramente dependente do casamento. Uma tarde, enquanto eu estava com Charlotte, Nathan, colega de faculdade de Dererick, apareceu na UTI. A segurança me ligou antes, perguntando se eu queria permitir a entrada dele. Hesitei, mas concordei. Nathan sempre fora gentil comigo, e eu estava curiosa para saber o que ele queria. Ele parecia desconfortável parado na porta da UTI, mãos profundamente nos bolsos. Oi, Emily. Espero que não se importe eu ter vindo. O que você quer, Nathan? Só queria ver se você e o bebê estão bem, e dizer que o que aconteceu foi totalmente errado. Quando Dererick me contou a história toda, a versão dele, mesmo assim, já parecia ruim. Mas depois conversei com alguém que estava lá de verdade, e ele balançou a cabeça. Não consigo acreditar que ele ficou parado. Não consigo acreditar que qualquer um deles fez o que fez. Você ainda é amiga dele? Nathan olhou para os próprios pés.
Não exatamente. Eu disse a ele que era covarde e que destruiu o casamento por ouvir a mãe em vez de proteger a esposa. Ele não recebeu bem. Me acusou de não entender a lealdade familiar. Riu amargamente. Lealdade familiar? Como se fosse isso. Conversamos por 20 minutos. Nathan me contou que o círculo social de Dererick praticamente se fragmentou por causa do que aconteceu. Algumas pessoas, principalmente aquelas que ouviram apenas a versão limpa de Dererick, achavam que eu estava sendo vingativa e cruel por registrar queixa e pedir divórcio. Mas outras, especialmente as que me conheciam bem ou ouviram os detalhes reais, se afastaram completamente de Derek. O trabalho dele também descobriu, disse Nathan, baixinho. Alguém enviou os artigos de notícia para o departamento de RH. Eles não o demitiram, mas ele foi transferido para outra equipe de projeto. Ninguém quer trabalhar com alguém que deixou a própria esposa grávida ser agredida. Senti uma satisfação sombria com isso. A reputação de Dererick importava mais para ele do que quase tudo. Saber que as pessoas o viam pelo que realmente era parecia uma pequena justiça além do que os tribunais poderiam proporcionar. Dererick continuava tentando me alcançar por contatos intermediários. A namorada do irmão dele me mandou uma mensagem no Facebook dizendo que Dererick estava arrasado e não entendia por que eu estava fazendo aquilo. Bloqueei-a. Um primo que eu tinha visto apenas 2 vezes ligou para o telefone da minha mãe, perguntando se todos poderíamos sentar e conversar como adultos. Minha mãe disse, de maneira muito clara, exatamente o que pensava sobre Dererick e sua família, e então bloqueou o número também. O processo de divórcio andou mais rápido do que eu esperava. Dererick não contestou nada. Pelo que parece, seu advogado o aconselhou de que lutar pela guarda de um recém-nascido cuja mãe lhe permitirá ser agredida enquanto grávida seria uma batalha perdida. Ele concordou com visitas supervisionadas assim que Charlotte estivesse liberada pelos médicos, com todas as visitas coordenadas por um terceiro neutro. Perguntei-me se ele sentia culpa. Perguntei-me se ele ficava acordado à noite relembrando aquela cena na sala da Madison, vendo sua esposa grávida inconsciente no chão enquanto a irmã a chutava e a mãe insistia que tudo não passava de um ato. Será que ele ouvia meus gritos silenciosos em seus sonhos? Será que pensava que escolheu o conforto da família dele em vez da minha vida? Provavelmente não. Pessoas como Dererick e sua família não faziam autorreflexão genuína. Já estavam reescrevendo a história, colocando-se como vítimas da minha reação exagerada. Soube, pelo burburinho do hospital, que Diane estava dizendo às pessoas que eu teria sofrido um aborto espontâneo e culpando minha família pelo meu sofrimento. Nunca importava que Charlotte estivesse viva e ficando mais forte a cada dia. Fatos nunca foram o ponto forte deles. Charlotte voltou para casa 3 semanas após o nascimento, minúscula, mas saudável o suficiente para deixar a UTI neonatal. Meus pais já haviam enviado os móveis do meu antigo quarto de casa e montado um quarto para ela no apartamento que eu alugara, um pequeno 2 quartos, bem longe do bairro de Dererick. Era simples e despojado em comparação à casa que eu dividia com ele, mas parecia mais seguro e limpo. Minha mãe ficou mais um mês, ajudando nas mamadas noturnas enquanto eu me recuperava da cirurgia e continuava a quimioterapia. Meu pai veio por 2 semanas nesse período, e eu o vi se apaixonar completamente pela neta. Ele ficava sentado na cadeira de balanço por horas, Charlotte aninhada contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto sussurrava todas as coisas que ensinaria ela algum dia. Sinto muito por não ter me envolvido mais, disse-lhe uma noite, depois que minha mãe havia ido dormir. Eu devia ter visto o que aquela família estava fazendo com você. Eu devia ter dito algo. Você não poderia saber que chegaria a esse ponto. Talvez não, mas eu sabia que eles te diminuíam de algum jeito. Cada vez que visitávamos, você ficava um pouco mais silenciosa, um pouco mais apologética por existir. Isso já deveria ter sido suficiente. Ele tinha razão. A família de Dererick havia me treinado por anos para aceitar a versão deles da realidade em vez da minha própria percepção, para duvidar de mim mesma e priorizar o conforto deles acima do meu bem-estar. A agressão no chá de bebê não foi um caso isolado. Foi o ponto lógico final de anos de condicionamento. O julgamento aconteceu quando Charlotte tinha 5 meses. Depositei de casa, via vídeo, ainda muito fraca da quimioterapia para passar um dia inteiro no tribunal. O promotor me guiou pelo meu relato do que aconteceu, e então o advogado de Madison tentou me pintar como dramática e sedenta por atenção.
Não é verdade que você sempre teve ciúmes da sua cunhada? Perguntou ele. Não. Não é verdade que você ressentia a gravidez dela porque queria ser o centro das atenções? Eu estava grávida de 7 meses na época. Já tinha atenção de sobra. Não é verdade que você exagerou os acontecimentos daquele dia para punir a família do seu marido por ofensas percebidas? Olhei diretamente para a câmera, lembrando das botas que atingiram minha barriga grávida, de estar deitada sangrando internamente enquanto as pessoas riam. Tenho câncer porque ninguém chamou uma ambulância enquanto eu hemorragia no chão. Minha filha nasceu prematura porque sua cliente me chutou na barriga enquanto eu estava inconsciente. Não preciso exagerar nada. O júri deliberou por 4 horas. Madison foi considerada culpada por agressão. Diane foi condenada por negligência criminal. Robert saiu com uma acusação menor. Madison recebeu 1 ano de prisão, cumpriu 4 meses com bom comportamento, além de liberdade condicional e aconselhamento obrigatório. Diane recebeu 6 meses de prisão domiciliar, serviço comunitário e uma ficha criminal permanente. Robert recebeu liberdade condicional e multas. A família de Dererick imediatamente entrou com recursos, alegando parcialidade do júri e erros processuais. O advogado deles deu declarações à imprensa local, dizendo que se tratava de uma injustiça, que uma disputa familiar havia sido totalmente exagerada por um promotor zeloso demais. Eu não assisti às coberturas. Estava em casa com Charlotte, observando-a descobrir suas próprias mãos e aprendendo o tom específico de seu choro de fome. O sistema legal faria o que tivesse que fazer. Meu trabalho era manter minha filha segura e ficar bem o suficiente para vê-la crescer. A quimioterapia durou 5 meses no total, um dos períodos mais longos da minha vida. Cada sessão me deixava mais fraca, mas os exames mostravam que o câncer estava respondendo ao tratamento. Quando minha última sessão chegou, a doutora Williams usava a palavra remissão com otimismo genuíno, e não apenas cautela. Eu precisaria de acompanhamento regular por anos, mas, por enquanto, tinha vencido a doença. Você é incrivelmente resiliente, disse a doutora Williams durante minha última consulta, tanto física quanto emocionalmente. O que você sobreviveu teria destruído muita gente. Eu não me sentia resiliente. Sentia-me cansada, marcada e irritada, mas estava viva, Charlotte prosperando, e a família de Dererick não tinha mais nenhum poder sobre nenhuma de nós. O divórcio foi finalizado quando Charlotte tinha 8 meses. Dererick teve visitas supervisionadas a cada 2 domingos, por 2 horas, sempre com um monitor nomeado pelo tribunal. Compareceu às 3 primeiras visitas, trazendo brinquedos caros que Charlotte era jovem demais para apreciar. Depois começou a faltar alegando compromissos de trabalho, reuniões importantes. O advogado dele ligou para o meu para renegociar o cronograma, talvez reduzindo a frequência das visitas, já que seria difícil para ele comparecer consistentemente. Concordei prontamente. Charlotte não lembraria dessas primeiras visitas, e, sinceramente, eu me sentia aliviada cada vez que o nome dele não aparecia em nossa agenda. Quanto menos contato tivéssemos com qualquer um deles, melhor. Madison cumpriu seus 4 meses e saiu por bom comportamento. Mudou-se imediatamente para a Califórnia, segundo a tia Carol, que ainda me enviava atualizações ocasionais, apesar de ter sido em grande parte ostracizada pelo resto da família por seu testemunho. Diane teve sua prisão domiciliar estendida depois de violar as condições tentando me contatar por meio de um vizinho. Robert entrou com pedido de divórcio de Diane, aparentemente decidindo que sua ficha criminal era grande demais como constrangimento social. A família de Dererick estava se desmoronando, e eu senti apenas alívio ao assistir tudo de longe. O primeiro aniversário de Charlotte chegou em um dia ensolarado de setembro. Meus pais vieram de avião, e fizemos uma pequena festa no meu apartamento, só nós 4 e a tia Carol, que havia se tornado a avó honorária de Charlotte. A tia Carol era irmã do pai de Dererick e tinha sido a única da família extensa dele a me apoiar em tudo. Cantamos parabéns para uma garotinha que esmagava o bolo com alegria despreocupada, sem ter ideia de quão perto esteve de nunca viver aquele dia. Naquela noite, depois que todos foram embora e Charlotte dormia, sentei-me no quarto dela e chorei pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Não eram exatamente lágrimas de tristeza. Era algo mais complicado, alívio, luto e fúria misturados pela mulher que eu fui, pelo futuro que pensei que estava construindo e pela vida que eu tinha agora. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido.
Quase a apaguei sem olhar, mas algo me fez checar. Desculpe por tudo. Sei que não é suficiente. Sei que falhei com você em Charlotte, mas espero que algum dia possa me perdoar, Derek. Olhei para a mensagem por muito tempo. Depois bloqueei o número e apaguei o texto sem responder. Algumas coisas estavam além do perdão. Algumas traições eram fundamentais demais. Ele ficou na sala da irmã e me viu, sua esposa grávida, sendo agredida enquanto sangrava internamente por causa do câncer. E não fez nada porque a mãe dele disse que eu estava fingindo. Não havia retorno disso. Nenhum pedido de desculpas ou explicação poderia reconstruir a confiança a partir das cinzas. Charlotte se mexeu no berço, soltando um pequeno suspiro que indicava que estava prestes a acordar. Peguei-a delicadamente, sentando-me na cadeira de balanço com seu peso quente contra meu peito. Ela olhou para mim com os olhos azuis de Dererick, mas tudo mais era puramente dela, já se formando com apenas 1 ano de idade. É só nós duas, minha menina, sussurrei. E está tudo bem. Está mais do que bem. Ela agarrou meu dedo com força, já forte, já sabendo instintivamente o que eu aprendi da maneira difícil. Às vezes você precisa se segurar sozinha, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Lá fora, o horizonte de Seattle brilhava no escuro. Dentro do meu pequeno apartamento, minha filha e eu estávamos seguras. Em algum lugar da cidade, Dererick provavelmente contava a si mesmo uma história sobre como tudo havia dado errado, como eu havia exagerado tudo e como a família dele tinha sido injustiçada. Que ele conte a história que precisar. Eu sabia a verdade. Tinha as cicatrizes, os registros médicos e os documentos judiciais para provar isso. Mas, mais importante, eu tinha Charlotte, eu tinha minha vida e eu tinha o futuro que iríamos construir juntas, sem eles. Essa era a vingança que eles nunca entenderiam, não precisar deles mais, não querer tê-los de volta. Ser genuinamente mais feliz sem eles do que jamais fui sendo parte da família deles. Eles tentaram me apagar, me tornar tão pequena e insignificante que minha vida não importasse diante do inconveniente de interromper um chá de bebê. Em vez disso, me libertaram. Mostraram exatamente quem eram de forma tão clara que não havia mais desculpas a serem feitas. E, ao fazer isso, perderam tudo, a ilusão de serem boas pessoas, a coesão da família, o filho, o irmão, o neto. Eu também perdi coisas. Minha saúde havia sido comprometida. Meu casamento acabou, e eu teria traumas a processar por anos. Mas ganhei algo ainda mais valioso, clareza absoluta sobre o que mereço e o que não vou tolerar. Charlotte voltou a dormir em meus braços. Sua respiração estava suave e constante. Amanhã acordaríamos e faríamos tudo de novo, mamadeiras, fraldas, tempo de barriga, consultas médicas e marcos do desenvolvimento. Toda a magia cotidiana de observar uma pessoa crescer. Construímos uma vida pequena e silenciosa, longe das pessoas que provaram que não podiam ser confiáveis com nosso bem-estar. E se isso não fosse a vingança definitiva, eu não sabia o que seria.